algo terrível aconteceu. E eu cheguei aqui e foi me falado sobre um acidente que teve lá na bica, né, do Leão. E não estou falando disso. Mas algo terrível aconteceu. Não foi um carro recém-comprado, sem seguro, que saiu da loja e bateu. Algo terrível aconteceu. E não foi uma casa construída depois de muito suor, todo o seu dinheiro investido, que começou a trincar e tem que ser demolida. Algo terrível aconteceu. E não foi uma mala que se extraviou numa viagem com seus itens pessoais e seus documentos. O que é que aconteceu? O homem pecou. O homem é pecador. Isso é terrível. A coisa mais terrível que aconteceu é que a raça humana se voltou contra um Deus santo, justo, perfeito, criador de todas as coisas. A coisa mais terrível, a coisa mais urgente, irmãos, a ser tratado, a ser cuidado, é como se reconciliar com esse Deus, né? Uma família comprou uma casa antiga no centro de uma cidade. As paredes elas estavam rachadas, o telhado estava cheio de goteiras, os pisos desgastados. Muitos diziam: essa casa não tem mais jeito, é melhor derrubar e construir outra. Mas os novos donos decidiram restaurá-la, tijolo por tijolo. Repararam as rachaduras, trocaram o telhado e devolveram vida ao espaço. No fim, aquela casa não só voltou a ser habitável, mas se tornou ainda mais bela do que antes. Deixa eu dar outra ilustração. Havia uma grande árvore, muito bonita e imponente. Todos que chegavam naquele local viam essa árvore bonita e imponente. O que é que aconteceu? Teve uma tempestade e aquele galho bonito que levava todos os nutrientes para o restante da planta trincou, quebrou e ficou pendurada. O seu dono poderia ter pegado aquele galho torado, mas ele preferiu encostar ela, cuidar dela, tratar ela, para ver se a seiva voltava a ir para os ramos. E ela voltou. Ele dedicou tempo, ele dedicou seu pensamento, sua inteligência, cuidado com ela para que ocorresse a restauração dessa planta. Irmãos, a boa nova do Evangelho é que uma relação devastada por causa do terror do pecado pode ser restaurada e pecadores perdidos podem se reconciliar com Deus Santo e essa relação pode ser retomada, né? Restaurar, irmãos, não é muito na moda hoje, né? Normalmente hoje a gente vive a era do descartável. A gente não gosta de restaurar, a gente não gosta de consertar as coisas, de recuperar. Então não está muito na moda. Hoje a gente prefere os descartáveis, né? Jogar fora, abrir mão daquilo. Você já parou para pensar se Deus tivesse descartado você? Se Deus não tivesse insistido em lhe amar com amor eterno e com a sua benignidade lhe atrair para junto de si? Se ele olhasse para a vida de Fabrício e dissesse: eu não vou ter misericórdia dele, como seria a nossa vida? Como seria a nossa situação? Mas Deus, ele olha para nós e escolhe restaurar, escolhe dar vida, transformar, né? Então, se temos algo quebrado, nos desfazemos, né? Normalmente, quando alguém tem dinheiro e alguma coisa quebra, ele não está lá procurando consertar, ele se desfaz daquilo e ele compra outra coisa. Se temos um objeto que se quebra, fazemos isso, jogamos fora, compramos outro, né? Se temos um carro problemático, normalmente nós nos desfazemos e não consertamos, uma lâmpada, tudo isso. Mas não fica apenas em coisas materiais.
As nossas amizades, se alguém pisa no meu pé, eu me desfaço dessa amizade. Eu não quero saber mais disso. A gente sabe que existem amizades que não são boas, né? Mas irmãos em Cristo, amigos, eles podem ter seus problemas e podem ter suas brigas, mas como é importante a restauração. Isso acontece com nossas amizades, com os nossos irmãos, com o nosso trabalho, e a nossa igreja não está distante disso. Muitas vezes nós queremos nos desfazer da nossa igreja, mas vale a pena o quê? A oração, a transformação. Irmãos, Deus, ele deu origem ao desejo de restaurar. Deus, ele deu origem ao desejo de reconciliar-se. E quando foi que começou isso? Quando lá no Éden, ele falou uma coisa: Adão, onde estás? Ali tinha sido quebrada uma comunhão perfeita. Adão, que é chamado de filho de Deus. Adão que caminhava com o Senhor todo dia na virada do dia. Adão que foi instruído, Adão que foi criado a partir do pó. Adão desobedeceu, Adão perdeu a inocência, Adão se rebelou contra Deus, Adão deu ouvido a Satanás. Mas Deus, que é um Deus restaurador, Deus que é um Deus transformador e que concede vida e que ama a sua criação, ele chega para Adão e diz: Adão, onde é que você está? Adão, quem te disse que tu estavas nu? Então parte de Deus o desejo de restaurar. O Senhor, irmãos, dá novos começos através do arrependimento e da fé. Ele dá um novo começo fazendo questionamento muitas vezes, para que a gente perceba que a gente não estava no bom caminho. Ele chega para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Deus, irmãos, ele dá novos começos. Deus, ele restaura aquilo que estava perdido. É da vontade de Deus a reconciliação. Cheguemos ao versículo 18. Versículo 18 de 2 Coríntios, capítulo 5. Diz o seguinte: ora, tudo isso provém de Deus. Isso o quê? Somos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fizeram novas. Isso provém de quem? De Deus. Isso tem origem em quem? Tem origem em Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Irmãos, é interessante que a Bíblia diz: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus não leva, Deus lança no mar do esquecimento e deles não se lembra mais, até o momento que você entrega a sua vida a Cristo. Do momento que você entrega a vida a Cristo em diante, haverá uma prestação de contas daquilo que você fez por meio do seu corpo, de bem ou de mal, pois todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo. Então, do dia que nascemos até o dia da nossa conversão, Deus lança no mar do esquecimento. Mas depois da nossa conversão, nós vamos prestar conta a Deus, não para a salvação, mas para uma prestação de contas sobre o que fizemos daquilo que Ele nos confiou. Isso nós já falamos aqui. Mas isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Deus deu a iniciativa, Ele teve a iniciativa. A Bíblia diz: não fostes vós que me buscaste, mas eu que vos busquei. Não fostes vós que me amaste, mas eu que vos amei. Como é importante Deus ter tomado a iniciativa, irmãos. E é interessante uma coisa: nos nossos relacionamentos, como é importante
quando alguém toma a iniciativa para restaurar aquilo que está quebrado. Como é importante alguém tomar a decisão de dizer, eu quero a restauração. Um casal brigado, ei, vamos sentar aqui, vamos conversar. E ali se resolve, né? Como é importante crianças que têm seus amigos e eles às vezes brigam e ele chega num momento e diz assim, eu gosto tanto de tu, vamos resolver isso, me perdoa, eu fiz errado, né? Como é importante a iniciativa na resolução dos problemas. Deus tomou a iniciativa. Irmãos, a natureza de Deus, nosso Deus Criador, nosso Pai, é de restaurar, é de reconciliar, é de transformar aquilo que estava perdido e dar vida àquilo que estava morto. Nós, fazendo um parêntese aqui, nós como filhos dele, nós deveríamos imitar o caráter de Deus. Nós deveríamos imitar as ações de Deus. É interessante que a Bíblia, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que uma das características dos últimos dias é que as pessoas serão amantes de si mesmas, serão egoístas, e aí ele diz uma palavra lá, serão irreconciliáveis. Essa característica, irreconciliáveis, não é apenas do mundo, mas também daqueles que se afastam do Senhor. Eu gostaria que você pensasse um pouquinho hoje e fazer uma aplicação específica. A gente vai falar aqui do Evangelho. Mas falando sobre isso, eu gostaria que você pensasse em uma coisa. Talvez hoje você chegou aqui com pessoas que você está de inimizade com elas. Talvez você esteja brigado com alguém. Talvez você não esteja bem com alguém. A Bíblia diz, no que depender de vós, tenhais paz. Procure se reconciliar. Procure viver em paz. Porque Deus, com você, Ele lhe buscou, Ele lhe chamou e Ele restaurou esse relacionamento. Isso é extremamente importante para a nossa vida. Então aqui diz, tudo isso provém de Deus. A reconciliação, usando aqui as palavras do pastor John MacArthur, é algo que o homem, não é algo que o homem faz, mas é algo que ele recebe. Não é o que ele realiza, mas é o que ele abraça. É uma disposição divina pela qual o santo desprazer de Deus contra pecadores alienados é aplacado. Sua hostilidade contra eles é removida e uma relação harmoniosa entre ele e eles é estabelecida. Reconciliação ocorre porque Deus estava graciosamente disposto a projetar uma maneira de ter todos os pecados daqueles que são os seus removido deles. Existe uma forma pela qual Deus restaura o relacionamento. E essa forma está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A justiça de Deus aplicada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Reconciliação, esse termo sempre retrata Deus como reconciliador e pecadores como reconciliados. Já que era o pecado humano que quebrou o relacionamento entre Deus e os homens. Se lembrem, Isaías 59, 2. Cheguem até lá. Isaías 59, 2. Versículo 1 em diante. Diz o seguinte: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem o quê? Separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, irmãos, o pecado nos afasta de Deus. O pecado, a natureza pecaminosa, traz inimizade entre nós e o nosso Deus. E é interessante que, depois que nós entregamos a vida a Cristo, uma vida de pecado nos afasta da
comunhão com Deus. É por isso que Deus não morreu apenas para nos tirar do inferno, mas Ele morreu para nos tirar do poder do pecado, que nos escraviza, que nos torna dependentes e cegos e endurecidos, porque Ele nos engana. Você lembra o que diz o escritor de Hebreus, né? O pecado, ele engana e ele endurece o coração, lá em Hebreus capítulo 3. Então Deus, ele provê uma forma de se reconciliar conosco. E qual é essa forma? Essa forma chama-se perdão. Versículo 19 de 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, cheguem lá novamente. 2 Coríntios, capítulo 5. Verso 19. A saber, isso aí quer dizer, eu vou explicar a forma que Deus nos reconciliou com Ele. A forma que Ele reconciliou consigo o homem. A saber, que Deus estava em Cristo, por meio de Cristo, através de Cristo. Tem uma música, um corinho antigo, que diz assim, não é Pedro, não é João, nem Maria, nem Sansão, se eu não me engano, não é José, nem Abel, nem Noé, alguma coisa assim. Não é. O nome dele é Jesus. Está na internet uma discussão sobre Maria ser corredentora, né? Unicamente por meio de Cristo. É por meio de Cristo que nós somos reconciliados. É por meio de Cristo que nós somos aproximados de Deus. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ele reconcilia a humanidade através daqueles que têm fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Então ele estava reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. O que é que envolve, irmãos, o perdão que há em Cristo? É não atribuir a nós os nossos pecados. É não colocar sobre nós. Se lembra o que diz lá Filipenses? O escrito de dívida que era contra nós foi cravado na cruz do Calvário. Então ele está dizendo aqui que ele não imputou a nós, ele não atribuiu a nós os nossos pecados, mas atribuiu a quem? A Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 12 e 13, fala que o sangue de Cristo é que traz reconciliação. Efésios 2, verso 12 e 13. E é interessante que esse sangue de Cristo derramado, quando nós fazemos aqui a ceia do Senhor, relembramos o seu sangue, o sangue da nova aliança, é esse sangue, é o sofrimento de Cristo, é a punição que foi colocada em Cristo, que faz com que a gente tenha paz, que faz com que a gente tenha o quê? Uma justificação. Em Efésios capítulo 2, versículo 12 e 13 diz, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O que é que Cristo nos faz? Ele nos aproxima do Pai. É interessante, irmãos, que às vezes a gente fala sério com Esther. Aí ela fica cabisbaixo, fica triste, aí ela olha para mim, eu olho para ela, o nosso olhar faz com que ela se aproxime. Aí ela chega, ela me dá um abraço, a gente brinca, a gente conversa. O olhar nos aproxima, o amor que temos um com o outro. O que nos aproximou de Deus? O amor manifestado na cruz de Cristo. A morte de Cristo nos aproximou de Deus. O seu sangue derramado nos reconciliou com o seu Pai, né? A reconciliação, irmãos, traz responsabilidades.
Eu fui salvo por Cristo, está tudo bom. E agora? Agora que você foi salvo, a responsabilidade que Deus coloca sobre você é de levar essa reconciliação para outros. É interessante que isso funciona em várias partes. Se nós temos o conhecimento de algo que nos fez bem, o irmão aqui chega com uma dor de barriga. Aí o irmão diz assim, rapaz, eu tive assim, tomei chá de tal coisa e funcionou. Tome você. Se possível for, ele até traz a folha do chá, para que a pessoa experimente aquilo que ele experimentou. Talvez você tenha ido num restaurante e diz assim, alguém chega, rapaz, eu queria muito ir num restaurante. Aí, vai nesse restaurante aqui que o serviço lá é muito bom, o preço é muito bom. E ele comenta com aquela pessoa. Mas é interessante que a coisa mais importante e crucial das nossas vidas, muitas vezes nós não compartilhamos. Olha que incoerência, olha que loucura. Nós compartilhamos várias coisas. Um mecânico bom você tem? Eu tenho, vai nesse aqui, ó. Ele faz isso, isso e isso. Nós compartilha. Um remédio para isso, isso, isso e isso. Uma costureira boa. Tem um irmão que costura muito bem. A gente compartilha. Mas a boa nova do Evangelho, que pode tirar alguém do inferno eterno, a gente se cala. E a gente se pergunta, por quê? Aqui no texto ele diz o seguinte, no final do versículo 19, início do versículo 20, de 2 Coríntios, capítulo 5. E nos confiou a palavra da reconciliação. Ele confiou, ele colocou uma responsabilidade sobre nós, aqueles que foram reconciliados. Essa responsabilidade é do pastor apenas? Não, mas em grande medida. Essa responsabilidade são aqueles que visivelmente têm um dom evangelístico, como o irmão Joselito? Não, apenas. Mas essa responsabilidade é de todos nós. Você se relaciona com seus familiares. Eu não tenho acesso aos seus familiares. Você se relaciona com seus colegas de trabalho. Eu não me relaciono com seus colegas de trabalho. Não estou dizendo que não possa ter uma oportunidade num culto no lar de você chamar seus amigos, mas normalmente não vão todos. Talvez eu nunca vou ter acesso às pessoas que você tem acesso. Quem é que vai chegar a essas pessoas? Você. Deus, ele confiou àqueles que foram reconciliados o ministério da reconciliação. Então Deus está nos confiando algo, irmãos. E se ele está nos confiando algo, haverá sobre isso o quê? Uma prestação de contas. Uma prestação de contas. Talvez você, dentro da sua sala de aula, você não tenha nenhum crente. Pode acontecer? Pode. Acho muito difícil. Estava conversando até ontem com a liderança. Os jovens, talvez eles tenham muita dificuldade de se relacionar com crentes, mas não é impossível. Eu não acho que não se tem uma sala que não tem um crente para a pessoa conversar com uma conversa sadia e espiritual. Mas se não tem, qual é a responsabilidade do crente? É ter uma conversa com incrédulo, uma conversa que desagrada a Deus, ou falar de Cristo para aquelas pessoas? Irmãos, muitas vezes a nossa mente está totalmente distorcida, os valores. Nós deveríamos ser pessoas que compartilham do Evangelho para outras pessoas. Pessoas que estão indo para o inferno. Pessoas que diariamente convivem com os irmãos e comigo estão indo para o inferno. E nós não abrimos a nossa boca para dizer: existe um Deus perdoador, existe um Deus reconciliador que, por meio do seu Filho, Ele quer reatar com você o seu relacionamento. Você gostaria de entregar a sua vida a Cristo? Você arrepende-se dos seus pecados? Ele nos confiou, irmãos, uma responsabilidade tremenda. Qual foi essa responsabilidade? O ministério da reconciliação. Levar pessoas que estavam intrigadas de Deus a serem reconciliadas. Mas como ser um reconciliador, irmãos, de relacionamentos com Deus? Se nós
somos pessoas irreconciliáveis. Parem para pensar. E nos confiou a palavra da reconciliação, versículo 20. De sorte que somos o quê? Embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Irmãos, embora seja verdade que só Deus é reconciliador, a reconciliação, no entanto, exige o quê? A fé. Anunciar, falar do evangelho ao pecador para que ele possa crer. Por isso Paulo escreve que somos o quê? Embaixadores. Um embaixador é tanto mensageiro como representante daquele que o envia. Então somos enviados, somos representantes de Deus. A gente faz a pergunta: como é que nós temos vivido como representantes de Deus? Existem as embaixadas nos países que eles estão lá em nome da sua nação. Então existe o embaixador brasileiro em outros países, ele fala em nome daquela nação. O que se espera do embaixador? Espera-se que ele tenha o comportamento de alguém que pertence a outra nação. Seus valores são referentes à sua nação. Ele defende as ideias da sua nação. Aí nós fazemos a pergunta, irmãos: nós somos embaixadores de quem? De qual nação? Nós somos representantes de quem? Nós falamos em nome de quem? Nós falamos, irmãos, em nome de Deus. Nós falamos representando a embaixada da cidade celestial. Filipenses 3:20 diz: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós somos embaixadores, irmãos, de uma cidade celestial. Nós temos que viver como nesse mundo, como se desse mundo não fizéssemos parte. É isso que nós deveríamos fazer. As pessoas deveriam olhar para nós e não compreender nossas atitudes. A Bíblia diz o quê? O espiritual discerne bem todas as coisas, mas por ninguém é discernido. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Um homem carnal, uma pessoa do mundo, ele não consegue compreender. Porque a nossa reação a tal situação é tal reação. Por quê? Porque deveríamos ser controlados pelo Espírito Santo. Deveríamos ter na nossa vida o fruto do Espírito, que envolve amar incondicionalmente alguém, que envolve uma alegria que está acima das circunstâncias, que envolve um domínio sobre o seu corpo, sobre a sua vida. O Espírito Santo domina. Uma benignidade, uma bondade para com aqueles outros, que é fruto do amor de Deus em nossa vida. Uma paz que excede todo entendimento. Isso é o que deveria caracterizar um cidadão celestial. E não as obras da carne. E não uma sabedoria terrena, animalesca e diabólica. Isso é o que caracteriza a vida de um salvo. A vida de um embaixador que está em nome do Senhor, vivendo aqui em uma missão e que um dia vai voltar para casa. E muitas vezes esquecemos disso, irmãos. De sorte que somos embaixadores, como se Deus, por nosso intermédio, rogasse. O que é que Deus está clamando, chamando as pessoas? Reconciliem comigo. Eu sou um Deus que restaura. Eu sou um Deus que se reconcilia com você. Existe uma inimizade, nós estamos dizendo aos nossos parentes, pessoas que estão indo para o inferno. Estamos dizendo aos nossos amigos, colegas da universidade, do colégio, que Deus pode se reconciliar com ele. E é interessante porque esse é um termo forte, como se Deus rogasse por meio de nós. Como se Deus estivesse dizendo: Pedro, se reconcilie com Deus, Pedro. Pedro, você precisa por favor, Pedro, se reconcilie. Não porque Deus precisa de Pedro, mas porque Pedro precisa de Deus.
Vocês estão entendendo, irmãos? Essa mensagem é urgente. Eles representam o seu rei neste mundo, onde vivem como peregrinos e forasteiros. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12, cheguei até lá. 1 Pedro 2, 11 e 12. Apóstolo Pedro diz o seguinte: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Por que nós somos peregrinos e forasteiros, irmão? Porque a nossa cidade está nos céus. Nossa cidadania é uma cidadania celestial. Eu vejo, às vezes, a pessoa matando e morrendo por coisas desse mundo e esquecem que o primordial, a coisa mais importante pelo qual poderíamos entregar a nossa vida, chama-se o Evangelho de Jesus Cristo. E por esse Evangelho, muitas vezes, ele não está disposto nem a abrir a boca, quanto mais ser vituperado, envergonhado, humilhado, né? Às vezes briga por causa de time, briga por causa de político, mas às vezes não está disposto a ser, vamos dizer assim, uma persona não grata no meio de outras pessoas por falar de Cristo, né? Então aqui diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. É isso que nós somos, irmãos. Talvez a gente não viva como isso, mas isso é quem nós somos. Talvez a gente esteja vivendo não como peregrino e forasteiro, mas isso é o que nós somos. A vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Ele está dizendo, vocês são peregrinos, vocês não devem viver baseado nesse mundo, nas paixões desse mundo, nas paixões carnais. Eles fazem guerra contra a sua alma, mantendo exemplar o vosso procedimento. Irmãos, quantos crentes não têm um comportamento vergonhoso e às vezes mais vergonhoso do que um descrente? Quantos crentes jovens colam, têm um palavreado feio, com licença da palavra, estão, se amassando nos corredores de colégio, das universidades. E aqui ele está dizendo, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros, como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação, no dia que Deus visitar aquela descrente, ele possa glorificar a Deus porque viu em você a atitude de um crente. Então ele está dizendo, mantenham-se exemplares, vivam como peregrinos, como alguém que não pertence a essa terra, como verdadeiros embaixadores, né? O que é que os embaixadores fazem? Eles proclamam aos perdidos que estão perecendo, que são rebeldes neste mundo caído, a boa notícia de que eles podem ser reconciliados com o Santo Rei do céu. Como é que isso acontece? E aí vem a nossa responsabilidade. Romanos capítulo 10, versículos 13 a 15, diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pergunta: como invocarão em quem não creram? Ou seja, para ser salvo precisa invocar, para invocar precisa crer. E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas ou boas novas. Irmãos, como crerão de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Às vezes, irmãos, nós temos uma cultura na nossa mente de dizer assim, que os outros vejam na minha vida Jesus Cristo. E o texto que nós lemos aqui, de 1 Pedro, fala a importância do nosso procedimento, manter exemplar. Mas você tem que ultrapassar
a questão do apenas exemplar. Você tem que abrir a boca. O que salva alguém é a mensagem do Evangelho. O bom comportamento, às vezes, um espírita tem melhor do que o crente. O bom comportamento não salva, o bom comportamento desperta para a mensagem de salvação. Mas a pessoa, para crer em Cristo, precisa saber, ouvir que Cristo morreu em seu lugar. Nós precisamos abrir nossa boca, irmãos, para os nossos colegas, para os nossos familiares. Nós precisamos anunciar o Evangelho. Está no ônibus, anuncia o Evangelho àquele que senta do seu lado. Você está no trabalho, fala do Evangelho no momento de intervalo. Mas você precisa o quê? Falar. É isso que o embaixador, é isso que nos foi confiado, né? Irmãos, a responsabilidade é anunciar, não nos calar diante daquele que está em inimizade com o nosso Deus. Uma pessoa que não tem a Cristo, irmãos, como é que nós devemos ver? Falamos semana passada sobre como vemos as pessoas. Nossa cosmovisão muda. Como pessoas que estão em inimizade, são inimigas de Deus. E elas precisam ser reconciliadas. O problema pode ser resolvido através do perdão que Deus oferece. Através do caminho, do único caminho que Ele oferece, que é o Senhor Jesus Cristo. O que é que aconteceu para que Deus pudesse nos reconciliar, irmãos? Vamos nos dedicar mais a esse versículo semana que vem. Mas eu gostaria de dar uma pincelada hoje. O que é que aconteceu para Deus dizer, eu te perdoo? O que é que aconteceu para Deus dizer, teus pecados estão perdoados, vai, não peques mais? O que é que aconteceu? Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado. Quem é esse? Deus. O Deus que se fez carne. Jesus Cristo. Ele não conheceu pecado. Nunca da sua boca saiu algo que ferisse Deus. Nunca de suas atitudes foram vistas coisas que afrontassem a pessoa de Deus. Nunca ele foi contra a vontade de Deus. Nunca. Aquele que não conheceu pecado. Aquele que tinha uma comunhão plena com Deus Santo, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Esse que não conheceu pecado, ele vai levar a punição daqueles que são pecadores. Foi isso que aconteceu, para que Deus chegasse e lhe perdoasse. A punição que deveria ser colocada em mim e em você foi colocada sobre ele. Aquele que não conheceu o pecado, ele quem? O Deus Pai, o fez pecado, para que nele, não em Maria, não em Mahatma Gandhi, não em religião, mas nele, em Cristo, fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Em Cristo, irmãos, Deus olha para nós e vê o quê? Justiça. Que maravilha. Essa é a mensagem de reconciliação que nós deveríamos anunciar. Cheguem até Isaías 53, só para os irmãos entenderem um pouco mais do que aconteceu. Isaías 53. Versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Estava sobre Ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Irmãos, nós não conhecemos a justiça de Deus e a ira de Deus. Cristo conheceu em nosso lugar. Nós conhecemos a graça dEle. Nós conhecemos a misericórdia dEle. Nós conhecemos o amor incondicional dEle, que envolve disciplina, que envolve correção. Nós conhecemos isso dEle. Nós jamais, aqueles que confiaram em Cristo, vão conhecer
o castigo que Cristo suportou para que nós pudéssemos ser reconciliados. Isso é motivo, irmãos, de agradecer ao Senhor constantemente. Sabe aquela situação que você vê algo tão grande, tão maravilhoso, que diz assim, quem fez isso? É isso que nós deveríamos olhar para a nossa salvação e dizer, que Deus maravilhoso, que Deus grandioso, que amor incondicional com que Ele nos amou. Se você não tem pensado em Deus como aquele que lhe deu a maior bênção que você poderia receber, hoje arrependa-se. Se você ainda fica reclamando de Deus da sua vida, arrependa-se. Se você ainda pensa que a maior bênção que você pode ter é um carro velho que vai enferrujar e ficar velho e perder valor, se você ainda pensa que isso é a bênção que você pode receber de Deus, embora seja uma bênção que Deus nos dá, mas isso não é o ato, a prova do amor de Deus, jamais. A prova do amor de Deus é o quê? Cristo crucificado. Romanos capítulo 5. Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Entende, irmãos? Se você tem pensado de uma forma errada acerca de Cristo e da bênção que Ele é na nossa vida, arrependa-se hoje. Mas também, se você tem pensado que a responsabilidade de anunciar as boas novas, levar pessoas a Cristo, é de alguma liderança de igreja, de algum pastor, de algum evangelista, hoje se arrependa, porque essa responsabilidade é colocada sobre você e sobre mim, né? De anunciar as boas novas, de levar pessoas ao conhecimento de Cristo como seu Salvador, de livrar almas, ser meios de livrar almas do inferno eterno e poder conhecer o maior bem de todos, conhecimento do Altíssimo, conhecimento de Deus. Então hoje se arrependa. Então, em 2 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que Deus tem a iniciativa em salvar. Tudo isso provém de Deus, de fazer novas criaturas, de levar essas novas criaturas uma nova vida, esquecendo da vida passada. As coisas velhas já passaram, tudo se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus. Ele nos reconciliou consigo e agora Ele nos dá uma responsabilidade. Nos deu o ministério da reconciliação, a saber, explicando o que é isso, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não atribuindo suas transgressões, e nos deu o ministério da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, temos muitos motivos para agradecer a Deus, e sem sombra de dúvida o maior deles é a salvação. Por que você quer ir para o céu? Várias coisas boas existem nos céus. Um local que não existe mais choro, tristeza, pranto, dor, decepção, que não existe mais doença. Mas a coisa que deveria nos mover mais para ir para o céu não são essas coisas. É conhecer pessoalmente aquele que morreu por nós. De ver face a face aquele que levou a nossa culpa, a nossa dor, a nossa dívida. Aquele que suportou a ira do Pai para que pudéssemos o quê? Ser reconciliados. Se você não tem visto Cristo como deve ser visto, arrependa-se e comece a ver, para que você comece a viver de modo agradável a Ele. Amém?